Boa noite, boa noite. Vamos lá, agora fazendo live 8 da noite. Novidade aqui nesse Instagram. Deixa eu ajustar aqui. Gente, faz muito tempo que eu não faço live à noite. Então, reflexo da luz aqui, mas vai dar certo. Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Vamos começar aqui o nosso quadro da noite. O que está por trás das suas intenções? Vamos lá. Vamos começar. Esse quadro agora aqui à noite, toda segunda-feira, às 8 da noite, a gente vai estar aqui batendo um papo. E o quadro da segunda será, né? Esse quadro que a gente vai conversar, segundas intenções. O Sol, como assim? Por que isso? Deixa eu tentar ajustar aqui melhor. Por que esse tema? O que é que isso tem a ver e tudo mais? A gente vai estar falando, né? Tentando trazer exatamente. Sempre que a gente vai fazer algo, normalmente a gente tem uma intenção. E se não tem, percebe qual é. Se você não percebe, percebe qual é essa intenção. Então, esse quadro nasceu para quê? Para que a gente possa, né, trazer uma consciência, um papo sobre o que tem nas entrelinhas das suas intenções. Quando você fala algo, você realmente quer dizer aquilo? Quando você faz alguma coisa, você realmente quer fazer aquilo? Então, vai trazendo para você o que pode estar sendo o motivo das suas escolhas. Quais são os verdadeiros motivos? Bora conversar um pouquinho sobre isso? Então, todas as segundas-feiras, eu vou precisar ajustar aqui, toda segunda-feira, esse quadro aqui é exatamente para isso. Para que a gente possa entender, para que a gente possa conversar um pouquinho aqui sobre o que está por trás das nossas intenções, o que eu quero, né? Quando eu digo algo, é realmente aquilo que eu quero dizer? E esse vai ser o nosso tema, hoje vai ser exatamente isso. Vamos conversar um pouquinho sobre, às vezes inconscientemente, a gente intenciona algo que não necessariamente é aquilo que eu quero para mim. E sabe aquele não que você fala quando você fica meio na dúvida, aquele sim quando você diz assim, não, mas não era isso que eu queria. Gente, tô mudando aqui o negócio porque o apoio do celular não tá legal aqui. Vou mudar. Então, sempre tem um motivo. Quando a gente tá falando sobre algo, a gente sempre quer dizer, né, outra coisa por trás daquilo. Então, por isso que veio esse tema da live. Aqueles sims quando eu quero dizer um não, aqueles não quando eu quero dizer um sim. Então vamos lá. Hoje, para começar, a gente vai conversar sobre isso, né? O que tem aí por trás. Deu uma travadinha e voltou aqui. E quantas vezes você aceitou algo que você não queria aceitar? Mas não necessariamente você teve essa intenção, né? Queria talvez dizer um sim, quantos sim você disse quando você queria dizer um não? É bem por aí. E quando a gente pensa algo e a gente sente, mas o que eu falo não é igual àquilo que eu sinto, não vai ser de verdade, não vai vir com coerência. Essa é a questão. Quando o que eu sinto, o que eu penso e o que eu falo tá desalinhado, as coisas não fluem, as coisas não acontecem. Porque é como se eu começasse a agir sem vontade, sem entender o porquê eu tô fazendo aquilo, sabe? E aí começam aquelas incoerências. Aquelas coisas que você pensa assim, mas
putz, eu não sei, não era para estar acontecendo isso, mas está acontecendo. Então, todas as vezes que eu sinto, que eu penso algo, mas eu falo ou eu faço outra coisa, acaba dando ruim. Vou usar bem essa palavra. E uma coisa que é importante, porque só o que eu pensar, o que tá por trás das minhas, né, do que eu penso, do que eu falo, eu preciso ser coerente. Por quê? Porque na hora que eu digo algo e eu não intenciono, mas que eu vou só deixando as coisas acontecerem. Vamos começar por um ponto. Primeiro ponto, a diferença entre o que eu digo e o que eu intenciono. Quantas vezes eu digo sim querendo dizer não? Por exemplo, quantas vezes você disse sim querendo dizer não? Então é importante você perceber quantas vezes você disse um sim quando você queria dizer não. Quantas vezes você aceitou algo para não perder alguém, para ser vista, para ficar ali sendo a boazinha, aquela que faz, aquela que aceita por medo de ser abandonada. Ou quantas vezes você disse não, quando na verdade você até queria viver aquilo, mas não daquela forma. Às vezes, não, eu não quero, não, eu não gosto, você nem se permite sentir. E por quê? Por medo de se entregar, por medo de ser enganada, por medo de sofrer, sentir aquela dor que lá atrás talvez você já tenha sentido. E muitas das vezes, quando a minha fala e a minha intenção não tá ali alinhado, é nesse momento que eu começo a me abandonar. É nesse momento que eu começo a me abandonar, a fugir daquilo que eu gosto. Por quê? Porque é algo que eu vou contra a minha vontade. E quando eu me abandono, a outra pessoa que está se relacionando comigo, consequentemente, sente. Se a outra pessoa sente e percebe que eu me abandonei, começa a ter uma relação confusa, porque ela pensa assim, mas se nem essa pessoa, se nem ela cuida dela, se nem ela respeita, se nem ela faz o que ela deseja fazer, por que eu vou fazer? Seja bem-vinda, Bê, boa noite. Camila, seja bem-vinda. E aí, como é que eu vou fazer pelo outro? E sabe, quando começa ficar aquela confusão mental, aquela relação que fica um jogo de poder, né? Uma queda de braço, aqueles desencontros e até aquela sensação de vazio. Mesmo depois de uma relação gostosa, mesmo depois de vamos usar a palavra, mesmo depois de um sexo bom até, relacionamentos. Aqui eu falo de prazer de relacionamentos. Às vezes, por isso, não sei se já ouviram muito isso. Quantas vezes vocês ouviram assim? Mas é tão bom. Putz, a gente briga, a gente discute, mas na cama a gente se encaixa. Por quê? Porque existe esse encaixe, tem o prazer e depois o que acontece? Vem o vazio. Porque a relação tá confusa. Porque o que tem por trás da sua intenção? Naquele momento que você está se relacionando com outro, você de verdade tá ali? Quando você aceita ir para um lugar, você realmente quer estar lá? Quer ir? Porque às vezes a gente vai só indo, aguentando, sendo levada, sendo guiada pelo outro quando a gente não quer dizer sim. E aí é o ponto importante. A diferença entre o que eu digo e o que eu intenciono. Intenção. Eu preciso entrar numa relação entendendo e sabendo exatamente o que eu quero. Não é só da boca pra fora, eu quero um relacionamento bacana, um homem, uma mulher que me respeite, que goste de viajar, que faça isso, aquilo. Se eu não tenho essa intenção. Se no primeiro momento que a pessoa trouxer qualquer característica diferente, eu vou, mas tá tudo bem, né? Vou deixar passar. Segundo ponto, intenção nas relações amorosas. Ser intencional nas suas relações amorosas, nos seus relacionamentos. Ser intencional, assim como você é no trabalho, com aquele seu cliente, com aquela relação de amizade.
Toda relação, ela tem um campo energético, tem uma vibração, né? Tudo que eu falo, a forma que eu ajo tem uma vibração. E nesse campo energético, a intenção é que o quê? Abre ou fecha o fluxo. Nas relações amorosas, a minha intenção vai abrir ou fechar o fluxo do quê? Do amor, do prazer, da cumplicidade, do relacionamento saudável ou relacionamento ruim. A minha intenção. Só que muitas vezes eu posso falar assim, ah não, mas eu quero sim um relacionamento bacana, eu quero um homem assim, tal, uma mulher assim, assim. Mas da boca pra fora. Então aquele primeiro ponto que eu falei lá, qual é a diferença de dizer o que eu quero é a minha intenção. A minha fala, aquilo que eu falo precisa estar coerente com o que eu penso e com o que eu sinto. Senão, eu posso abrir a boca para dizer que eu quero tal coisa, mas a minha energia, a minha vibração vai chegar para o outro dizendo o contrário. E ele vai perceber. E às vezes, gente, não é, eu vou, por exemplo, o Sol tá falando, a pessoa tá ali me relacionando, a pessoa vai dizer, não, ela tá mentindo. A pessoa nem tem consciência, não é consciente. Mas, inconscientemente, ele vai sentir uma coisa confusa, uma energia truncada, e a pessoa vai se afastar, naturalmente. Vai se afastar, vai dar um jeito de te trair, de ter um outro relacionamento. Ou simplesmente, aquela relação maravilhosa. Sabe aquela coisa que você fala assim, tava muito bom e de repente acabou? É tipo isso. Às vezes, eu quero ser desejada, mas eu tenho vergonha, por exemplo, do meu corpo. Às vezes eu quero ser livre, não ter dependência de ninguém, mas eu também quero ser aquela que é escolhida, que o outro disse é bom ou não pra mim. E nesse meio, nesse turbilhão, nessa confusão mental, a minha intuição se mistura. Eu quero estar, mas eu mostro que eu não quero. Mas eu não me mostro por inteira. Eu já fiz muito isso. Eu queria muito um relacionamento amoroso, um relacionamento prazeroso, gostoso. Mas eu vivia tão na defensiva que todo momento eu ficava assim, se não der certo, paciência, eu parto pra outra. Quantas vezes a gente faz isso? E aí, quem vai conseguir ficar com a outra pessoa que tá dizendo, deixando claro que assim, eu não preciso de você, eu tô aqui com você hoje, mas amanhã tá tudo bem. Era tão na defensiva, com medo de ser abandonada e rejeitada, e eu já fazia esse processo energeticamente, eu já vibrava isso pro outro, que o outro se afastava de mim, e depois eu ficava, meu Deus, mas de novo, o que aconteceu? De novo, eu queria tanto um relacionamento, só que a minha fala dizia que queria. Mas aqui dentro de mim, eu não vibrava isso. Eu quero ter prazer, mas ao mesmo tempo eu tenho culpa. Eu me sinto um pouco culpada, porque parece que eu não mereço. Eu quero ser amada, eu quero amor, quero uma relação amorosa saudável, mas eu tenho medo de ser abandonada, de ser deixada. E aí eu vibro no medo e eu vou repelindo aquela outra pessoa. Eu vou me afastando daquela outra pessoa. É como se eu começasse a usar uma máscara para disfarçar, literalmente, aquilo que eu expresso, aquilo que eu quero. E assim, eu digo, não, tá tudo bem, eu posso ficar sozinha, não tenho problema, mas por dentro eu tô ali toda dolorida, sangrando até. Outro ponto. Vamos falar sobre o poder da intencionalidade, o poder de eu ser intencional nas minhas relações amorosas. Ser intencional é escolher com consciência, com certeza, sabendo exatamente aquilo que eu quero. Agora, além de eu escolher, eu preciso sustentar aquilo que eu quero. Eu escolho, sabe assim, não, eu quero um homem, sei lá, um relacionamento que goste de viajar, que a outra pessoa goste de viajar. Aí aquela pessoa, eu tô conhecendo uma pessoa, eu tô ali me relacionando, aí aquela pessoa chega, não sei, eu não sou muito, por mim ficar em casa vendo TV todo final de semana é legal.
Aí você quer tanto a relação, que aí você começa a botar essas concessões. Acho que não precisa viajar mesmo, pra quê, né? Vamos ficar em casa vendo TV. E tá tudo bem ficar em casa vendo TV. Mas, se você gosta de viajar, vai chegar uma hora que você não vai aguentar mais ficar todo fim de semana apenas vendo TV em casa. Assim como a outra pessoa, o contrário. Se ela apenas for viajar porque você gosta e ela não quer, ela também não vai aguentar. Nós precisamos, dentro de uma relação amorosa, ok, a gente se molda um pouco ao outro, a gente tem renúncia, a gente cede, a gente se conecta, a gente entra num acordo, a gente conversa, diálogo. Mas eu não posso me deixar simplesmente me deixar de lado para poder só fazer o que o outro quer. Isso não. É óbvio que a gente se molda. E aí, nesse lugar de tanto ir fazendo o que o outro quer, apenas porque é legal, apenas porque eu quero ficar numa relação, eu começo a viver uma relação que? Chata, sem prazer. Uma relação que só me traz sofrimento e culpa, reclamação. Porque eu faço pelo outro, mas eu reclamo que o outro não reconhece. Por quê? Porque a minha intenção é apenas que aquela pessoa me ame e que fique comigo. Quando eu faço algo por alguém, tem que ser porque eu quero fazer. Porque eu gosto de estar com aquela pessoa, porque eu gosto de fazer aquilo. Agora, se eu faço apenas porque eu preciso fazer muito para aquela pessoa me achar maravilhosa e querer ficar comigo, olha qual é a energia. Eu faço porque eu gosto, eu quero fazer algo para agradar. Vamos pensar, vamos fazer um jantar. Gosto de cozinhar, eu gosto de fazer um jantar, eu quero comer com meu namorado, meu marido, seja com quem for. E eu vou fazer isso porque eu gosto. Na hora que eu faço, ok. Se eu vou fazer, não, eu vou fazer porque pode ser que amanhã ele vá chegar tarde do trabalho. Então eu vou fazer aqui para ele chegar cedo e ficar comigo. A sua energia é para ele não chegar tarde do trabalho. E não porque você quer jantar com ele, porque a comida vai ser gostosa, vai ser um momento prazeroso para os dois. Então, a nossa intenção influencia no resultado totalmente. A nossa intenção influencia no resultado. E tá tudo bem. Se você quer só fazer isso ou fazer só o outro, é você que inicia. Agora, em pontos das relações amorosas, muitas coisas que acontecem é que nós acabamos cedendo ao outro excessivamente. Para quê? Para agradar demais. É a nossa tendência. E aí, nesse lugar, a gente nos desagrada. E aí é que começam as relações ficarem desarmoniosas, sem prazer. E eu não quero. Então, se hoje eu decidir que eu quero um relacionamento amoroso, que eu viaje junto, que a pessoa seja bacana comigo, que eu goste de ver TV, mas ao mesmo tempo aquela pessoa gosta de fazer comida em casa, sair pra jantar. Cara, detalha. Relacionamentos amorosos, você tem que ser intencional. O que você hoje quer? Não, eu quero um relacionamento sério, eu quero casar, eu quero ter filhos. Mantenha a sua decisão. Porque quando aparecer aquele que vai dizer assim, não quero mais ter filho, você vai começar a dizer, eu acho que pode ser. E a energia não é igual. Então, intencione, saiba exatamente o que você quer. E tá tudo bem, não quero casar, não quero ter filho, eu prefiro ficar aqui com uma pessoa ou outra, de vez em quando eu tenho uma pessoa que eu sempre vejo e fico, um ficante, um paquerinha, seja o que for, tá tudo bem também. Mas decida que é isso que você quer. Para que o universo, Deus, seja como você denominar, envie aquilo que você quer, aquilo que você precisa. E aí lembrando, o que eu sinto, o que eu penso tem que estar aqui, na minha fala. Não adianta eu falar uma coisa que não é o que está acontecendo, da boca para fora. E é aí que a gente se perde nas relações, é aí que a gente começa a viver relações rasas, vazias, sem sentido, relações ruins, sem prazer nenhum.
Por isso que muitas vezes, às vezes a gente conhece alguém, vê alguém, e a pessoa começa a conversar e você se empolga ali, não sei o quê. E aí depois do nada, acabou. Do nada, parece que não tem mais graça, sabe? Porque você começa a ficar pesado. Tudo aquilo que eu vou fazer só para satisfazer o outro começa a pesar em mim e não fica gostoso, não fica confortável, não funciona para mim, sabe? E aí quando aquilo começa a arrastar e não funcionar, começa a dar ruim. Então, tragam intencionalidade para tudo, principalmente nos seus relacionamentos amorosos. E tá tudo bem se quer um relacionamento sério, tá tudo bem se não quer um relacionamento sério. Mas é importante que seja no relacionamento sério, seja naquele casual, você esteja entregue, você esteja de verdade ali. Principalmente na relação sexual. Para você ter prazer, você precisa estar presente, entregue, em estado de presença. Às vezes eu atendo algumas pessoas, clientes, ou às vezes até alunas chegam e falam: Sol, porque eu tô sem libido, minha libido tá assim, porque eu não consigo. Travou aqui, acho que agora voltou. Muitas pessoas, né, às vezes chegam pra mim, eu atendo algumas pessoas e falam assim: Sol, zero libido, minha libido tá muito baixa, meu marido vem, meu namorado vem, me toca, eu não consigo sentir. Aonde você está, mentalmente falando? E na hora da relação sexual, você tá presente? Gente, pra gente sentir prazer, ter orgasmo, eu preciso estar presente, estado de presença. Se a cabeça tá lá no outro dia, no que eu vou fazer não sei aonde, que eu tenho isso pra fazer, tenho aquilo pra fazer, eu não consigo sentir prazer. E o prazer em todas as formas, em todos os níveis, eu só consigo sentir prazer estando presente. Eu vou tomar essa água aqui. Eu preciso estar presente para dar um gole na minha água. A água não tem sabor, mas eu consigo sentir até o sabor por eu estar presente naquele gole de água que eu estou dando. Agora, se eu só engulo desesperadamente, terminou esse copo, eu vou continuar com sede, porque eu nem estava presente naquilo que eu estava fazendo. Mesma coisa, vai tomar um café. Às vezes toma até rápido, queima a língua. Você nem sente o sabor, porque você não estava presente. Você vai olhar, caminhar na praia. Se você não olhar para o mar, você nem vai ver. Só mais aquele mar é enorme. Mas você tá ali olhando, mas você não tá enxergando. Então tudo que a gente vai fazer tem que ter presença. Se eu tô nessa live, eu tô presente. Se eu vou assistir uma aula, eu estou presente na aula. Ao contrário de ficar na aula, sei lá, vamos supor que, sei lá, aí fica aqui no celular e faz... Não funciona. Eu vou pro piloto automático, eu não vivencio as experiências, eu não tenho prazer. Porque nada funciona quando eu não estou motivada. Quando eu não estou com a intenção para que aquilo funcione. Eu já fiz muito isso, né? Eu mesmo já vi muitos momentos, eu dizia assim, não, tá tudo bem. Mas por dentro, assim, tava rasgando, queria gritar. Ou, por exemplo, não, vamos, eu vou, quando eu não queria ir. E hoje eu escolho não fazer mais isso. Ser verdadeira comigo, com aquilo que faz meu coração vibrar. Porque quem vai ficar comigo no final sou eu. Eu comigo mesma. Você com você mesmo. E é nesse lugar que a gente se perde. Muitas vezes nas relações. Porque eu começo a fazer tanto pelo outro, a me doar tanto, a fazer tanto. E o outro nem aguenta mais. Eu acabo sufocando o outro. Eu vou pra cima, eu sufoco. E a gente se esmaga junto. E não consegue vivenciar um momento bacana, um momento gostoso. Então, tudo que você vai fazer na vida, e é por isso que eu quero trazer esse quadro, né? O nome desse quadro, nas segundas-feiras, a gente tá aqui toda segunda-feira, 8 da noite, no quadro Segundas Intenções, é para que a gente traga essa consciência, né? Para o que fica nessas entrelinhas, sabe? O que realmente está me movendo, o que realmente move você nas suas escolhas, nas suas relações.
Quando você diz um sim, você realmente quer dizer aquele sim. Quando você diz um não, você realmente quer dizer um não. Porque o que eu intenciono, mesmo que só assim, eu preciso intencionar a relação que eu quero pra mim. Se eu falo, eu quero uma relação assim, mas a minha cabeça, o meu coração vibra outra coisa, eu vou atrair aquilo que o meu coração e a minha mente vibram e não aquilo que eu falo. Então, seja intencional. Qual é o tipo de relação que você quer? E todas as relações. Aqui eu tô falando mais da relação amorosa porque eu escuto muitas pessoas dizer só, eu não sei. Eu não tenho prazer na cama, eu não consigo sentir nada. Eu nem sinto desejo quando acontece, meu marido vem, isso que eu não sinto nem desejo, eu não gosto, não funciona, não sei o quê. E aí eu pergunto, você tem estado presente nessa relação? Qual a sua intenção? Só porque eu tô cansada, não sei o quê. Então não funciona. Esteja presente. Todas as nossas relações de vida, a gente precisa ter intencionalidade, estar presente. Para você ter um relacionamento com prazer, você precisa querer ter aquele prazer. Você precisa pausar, sentir, sabe? O toque, o beijo, o carinho. Autoconhecimento é vida. Às vezes eu escuto, mas eu nem sei como é bom pra mim. Eu nem sei como eu tenho orgasmo, eu nem sei como é que eu chego lá. Porque ele não sabe. Você sabe como é? Você para se tocar? Você sabe como é que você tem prazer? Para que o outro perceba, você tem que saber primeiro. Autoconhecimento é vida, inclusive também na relação sexual e amorosa. Porque se eu sei como eu sinto prazer e eu oriento o outro, só como eu faço isso? Claro, na hora da relação. Assim, faz assado. É assim que funciona, é diálogo. Agora, se eu nem sei como é que eu vou dizer pro outro? 95%, ou até às vezes mais das mulheres não sabem, não param para perceber. As pessoas não sabem como sentem prazer. E como é que você quer que o outro saiba se você não sabe? Então é um ponto para ser refletido. Deixaram muita caixinha de pergunta aqui falando sobre isso. Mas eu nem sei, mas o outro não sei o que, ele não sabe. Você sabe. Você primeiro precisa saber. Se você não sabe, fica mais difícil ainda. Você precisa entender como é que você sente prazer em todas as relações e na relação amorosa e sexual principalmente. Seja intencional, esteja presente, se toque para que o toque do outro seja realmente prazeroso para você. Se é algo que eu posso deixar aqui no final, é isso. Se toque para que o toque do outro seja de verdade prazeroso para você. Combinado? Live de hoje, mais curtinha, toda segunda-feira. A partir da próxima semana a gente continua. A partir de hoje, Segundas Intenções, todas as segundas-feiras às 20 horas aqui neste Instagram. Começamos hoje esse quadro. E nas próximas semanas eu vou deixar inclusive caixinha de pergunta para vocês trazerem as perguntas e eu vou responder aqui na live as perguntas. Beijo, até a próxima semana. E quinta-feira, agora de manhã, tem Café e Conexão. Toda segunda noite, Segundas Intenções, e toda terça-feira às 7h30 da manhã, Café e Conexão. Quadros diferentes e bem intencionais, porque sem intenção a gente não vai para lugar nenhum.